Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. Assim como já fazemos ao largo dos últimos anos, quando chega essa época de final de ano, início de dezembro, nós começamos a apresentar uma série especial do TV Brasilagro, com entrevistas com as principais lideranças da cadeia produtiva do agronegócio brasileiro. E nessas entrevistas nós fazemos sempre um balanço do que foi o ano de 2017 e discutimos cenários, perspectivas e horizontes para 2018, quer dizer, para o ano seguinte. E nós abrimos essa série tendo aí a satisfação, o prazer, o orgulho de termos conosco Aparecido Luiz, que é presidente do CEIS-IBR, o Centro Nacional das Indústrias do Setor Sucroenergético e Biocombustíveis, e que dá a largada para essa nossa série especial. Lembrando que no ano passado, quando nós fizemos essa mesma série, nós tivemos o privilégio de lançarmos em primeira mão para o Brasil e para o mundo o projeto RenovaBio. Nós fomos a Brasília e gravamos com o secretário Márcio Félix, secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia. Gravamos alguns dias antes de ser anunciado oficialmente o advento do RenovaBio. E temos a satisfação de começarmos esse programa com o Aparecido Luiz na semana em que o RenovaBio se torna realidade, porque a Câmara Federal em Brasília aprovou o projeto de lei que já foi aprovado pela Câmara, agora segue para o Senado e depois para a sanção presidencial. Aparecido, muito obrigado por termos esse privilégio de começarmos essa série especial falando com você. Você que assumiu a presidência do CEIS-IBR, talvez no período mais difícil da história da entidade. Eu é que agradeço o convite. É recíproco a honra de estar aqui com você. É uma sumidade em termos de política de governo, quando se trata de agronegócio e também de negócios em geral, voltados aí para o setor sucroenergético. Antes de formular a primeira pergunta, mas já formulando a primeira pergunta, eu recordo que em agosto, no lançamento oficial da FenaSucro, você irradiava, transparecia e transbordava entusiasmo porque você tinha informações, havia feito todo um trabalho de trazer as principais lideranças do país aqui para a FenaSucro, em Sertãozinho, para anunciar oficialmente a aprovação por parte do governo do RenovaBio. Eu recordo, e nós chegamos a falar isso inclusive na entrevista que você nos concedeu, de que havia um convite feito à presidência da República, o presidente Michel Temer, que havia inclusive sinalizado que poderia vir para cá para poder anunciar oficialmente esse RenovaBio. Evidentemente que essas coisas, quando são nível de governo, ainda mais que a gente está vivendo uma crise política muito grande, uma crise política que nós nunca tivemos no país, é muito difícil se estipular prazos para que as coisas dentro da burocracia federal, estadual e até municipal possam andar. Mas eu acho que essa notícia dessa última terça-feira, de que a Câmara Federal aprovou o projeto de lei RenovaBio, ela vem a trazer um alento muito grande, principalmente para o setor que você lidera nesse país, que é o setor de máquinas, equipamentos, insumos, serviços e tecnologia. Olha, na verdade, quando eu estive aqui anunciando que talvez o presidente Michel Temer estaria em Sertãozinho, abrindo a FenaSucro, Agrocana, nos 25 anos desta feira, e também anunciando aí uma medida provisória do RenovaBio. Por que eu estava tão convicto desta informação? Te passei em primeira mão para os seus ouvintes também, o pessoal que acompanha com você. Por quê? Porque nós estávamos naquela semana, uma semana antes, na Casa Civil, junto com o ministro Padilha, junto com 2 ministros de estados, né, além do Padilha, que é o ministro do Meio Ambiente, o Sarney Filho, né? E também estávamos lá
conosco o ministro das Minas e Energias, que fez um excelente trabalho para que tudo isso acontecesse. Então estava assim desenhado de que nós teríamos aí a presença do presidente da República neste evento, anunciando uma medida provisória. É por isso que eu estava empolgado, nós estávamos com as lideranças de todo o Brasil lá na Casa Civil, neste dia. Passamos o dia em Brasília e fomos fechar à noite, era 8 horas da noite, às 20 horas nós estávamos lá nesta outra reunião. Então eu vim assim, convicto de que realmente aconteceria isto aqui em Sertãozinho. Mas, como você disse, a política aqui no Brasil ela é bastante conturbada, bastante complicada. E o nosso presidente estava aí passando por mais uma dificuldade onde ele até poderia ser impeachmentado. Então ele estava trabalhando quase que 24 horas para continuar à frente do governo. E tudo encaminhou para que ainda este ano esta lei fosse aprovada. 12 dias na história do Congresso, nunca existiu uma lei que tramitasse tão rápido. 12 dias. Por que isso? Porque foram praticamente 12 meses de trabalho para que esta lei chegasse redonda ao Congresso. E acredito eu que no Senado também ela vai passar com muita facilidade. Por quê? Nada impede que o RenovaBio se transforme em lei e seja uma realidade a partir aí de janeiro de 2018. Nós começamos esse programa TV Brasilagro em janeiro de 2008. Então estamos indo já para o 10º ano. Você recorda bem, em 2007 foram emitidos os primeiros sinais da crise na cadeia produtiva sucroenergética. Nós organizamos um grande evento em outubro de 2007 em Brasília, onde nós, infelizmente, anunciamos pela primeira vez também de que o presidente Lula estava vislumbrado com o pré-sal, agora se entende bem por quê. Sim, é claro. E estava virando as costas, estava deixando de apoiar o projeto do etanol, dos biocombustíveis, da energia renovável. E eu confesso a você, Cido, que desde o primeiro programa que nós fizemos, nós estamos aí no programa 430, uma coisa parecida já, dificilmente tem um programa que a gente não questionasse e cobrasse do governo e das autoridades e das lideranças do setor uma sinergia maior para ter competência e cobrar do governo posições, definições de políticas públicas, e a gente não teve absolutamente nada. Hoje e eu fico muito feliz de nós termos esse programa com você, abrindo essa série especial nossa aqui. Hoje nós temos que reconhecer de que a pressa com que o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, colocou em votação e conseguiu e negociou a aprovação. Sim. Essa integração dos ministros, Fernando Bezerra Filho, é o ministro com absoluta certeza que mais fez, e dificilmente outro fará tanto quanto esse ministro fez, está fazendo pelo setor, pela cadeia produtiva sucroenergética. E eu tenho que render minhas homenagens ao presidente Michel Temer. Haja o que houver, tenhamos aí os cenários políticos, as críticas, todas elas, muitas delas muito bem fundamentadas, outras indefensáveis, mas o setor tem que se curvar a uma realidade. Este projeto, graças ao ministro Fernando Bezerra Filho, a liderança dele com os outros ministérios... Fernando Coelho Filho. Graças à liderança dele, junto com o Ministério da Fazenda, da Agricultura, Ciência e Tecnologia, Planejamento, Casa Civil, conseguiram construir o marco regulatório do setor que nunca se teve. Nós nunca tivemos um marco regulatório da cadeia produtiva canaveira. Nunca tivemos. E melhor ainda para o setor, num programa de Estado, não de governo, quer dizer, 2018 termina o governo Michel Temer, entra um novo governo, a política de Estado permanece até 2030. Evidentemente que até lá nós temos aí
temos aí 12 anos para ir reformulando, ajustando. Melhorando, inclusive. Claro, mas com regras claras e pela primeira vez, nos últimos anos também, o governo mostra respeito e reconhece a importância do setor. Porque o que a gente viu antes, governo Dilma, governo Lula, tirar aquela onda de primeiro mandato, que era tudo bem, era o mascate do etanol no mundo, né? Mas isso também foi só um fogo de palha, né? Fernando Henrique, o Fernando Henrique só se voltou e fez algumas concessões para o setor graças a um movimento que nasceu aqui em Sertãozinho, Grito pelo Emprego, pela Produção, em 1999, e que fez o setor dobrar de tamanho até 2004. Sim. Quer dizer, tem que reconhecer isso. Mas aí você pega Zé Sarney, você pega Fernando Collor, ninguém fez o que Michel Temer agora fez pelo setor. E se nós reconhecermos isso como positivo, eu tenho a certeza que a gente vai ter muita oportunidade de falar já nesse programa aqui também, e na série nossa que vai se seguir, da segurança que o empresário passa a ter para investir. Sim. Né? Porque até então o investimento era feito pelos investidores, pelos empresários, mas sem segurança nenhuma, nem jurídica. Ronaldo, eu acredito que durante todos esses anos de trabalho que você bem enumerou, são vários anos de trabalho, passando por vários chefes de estados, cada um com uma visão, cada um com uma meta. Eu acredito que nós, do setor, também crescemos em termos de se unir. Nós estávamos lá em 19 instituições, trabalhando a favor do RenovaBio. Mas o que é esse RenovaBio, na verdade? Nós estávamos trabalhando a favor da saúde, da ecologia. Por quê? Como você disse, da economia do país. E principalmente da economia, porque não geração de emprego. Não se faz nada sem dinheiro. Até mesmo para fazer guerra precisa de dinheiro, né? Ainda mais para se fazer saúde, se construir empregos, paz. Então nós estávamos lá em 19 instituições do Brasil, unidos, voltados para que este projeto realmente fosse aprovado. E o que é o RenovaBio? Na verdade, o RenovaBio nada mais é do que uma diretriz onde 18% na matriz energética do Brasil será implementado com os combustíveis limpos renováveis. Leia-se etanol, biodiesel. Mas o etanol, com certeza, é a grande parte de tudo isso. Nós estamos numa época em que a saúde pública está pedindo um ar mais puro. Infelizmente, em 2016, nós tivemos aí 27% de desmatamento da Amazônia. 2016. O que nós vamos apresentar para o mundo? Alguma coisa diferente? Olha o Brasil apresentando o RenovaBio. Olha que coisa maravilhosa. Até 2030, nós temos aí a responsabilidade de diminuir o efeito estufa aqui do Brasil, o lançamento de CO2 no ar, em 50%. Isso é muita coisa. Através de, claro, de várias fontes de energias limpas, renováveis, mas lembrando, nós vivemos numa região onde o açúcar, o etanol e toda a cadeia produtiva é a nossa base econômica. Então, para nós, isso é uma coisa muito séria, muito bem-vinda. Evidentemente, nós começamos o programa falando nisso, eu acho que o grande destaque de 2017, pena que só que foi no final do ano, mas passou, é RenovaBio. O que mais você faz? Qual é o balanço maior que você faria em 2017? Recordando que nós também publicamos no Clipe em Brasilagro dessa última segunda-feira uma manchete, a matéria principal do Clipe, falando que o renascer da Dedini, mostrando que o faturamento da Dedini de 2016 para 2017 dobrou. É verdade que ele está a 10% do que era há 10 anos atrás, né? Então,
tem uma distância muito grande ainda para ser o que era. Mas já aumentar 100% o faturamento nessa crise de um ano para outro, e a Dedini que sempre foi um símbolo do setor sucroenergético, uma empresa que participa praticamente de todos os projetos, se não fosse ela, se não com ela, mas com a Zanini, de todas as usinas do Brasil e do mundo, né, as usinas sucroenergéticas. Então, isso também já foi um sinal positivo. Eu recordo ainda que nessa última FenaSucro, quando nós anunciamos o lançamento da feira, você também já vislumbrava bons negócios, né, e havia todo já um cenário de otimismo. O que você destacaria mais de 2017 para a indústria de base? Bom, como você iniciou o programa aí falando sobre RenovaBio, sobre cana-de-açúcar, é interessante, não dá para falar da indústria de base sem antes falar do setor sucroenergético com base na nossa matéria-prima principal, que é a cana-de-açúcar. O que eu destaco? Vamos pensar aí finalzinho de 2016, o boom do açúcar no mundo, principalmente açúcar branco, um preço exorbitante, todos os fabricantes migraram para a produção de açúcar. Nós tivemos aqui via CEISE algumas palestras muito interessantes, onde pessoas realmente capacitadas vislumbravam em 3 anos de aumento contínuo da produção do açúcar e do preço em alta. As usinas, a entre safra de 2016, o pessoal já investiu um pouco mais, as nossas indústrias de base ficaram um pouco mais felizes, poxa vida, agora vai, né? E infelizmente não foram 3 anos, né? Foram 3 trimestres deste preço que logo começou a recuar, e nós começamos 2017 já com a volta do PIS e COFINS sobre o etanol para o produtor e para o distribuidor. Poxa vida, e agora? Corremos para São Paulo, Brasília, olha, ajuda a gente aí, a gente precisa reverter esse quadro porque o açúcar já não está com o preço bom, agora o etanol vai ficar mais complicado ainda, mas digo aqui, graças à política de governo, do atual governo, Michel Temer, que não interfere diretamente no preço, não interfere. Não maquia, vamos falar a verdade, né? E a própria economia, oferta e procura, se balanceia, se regulamenta, e nós tivemos aí a volta também da CID, que mesmo tendo este ajuste de impostos em cima da produção de etanol, mesmo o etanol tendo seu preço elevado, ainda ele ficou muito mais vantajoso em relação ao combustível gasolina. Mas lembrando que quando você abastece gasolina, você já está colocando 25% de etanol, já está ajudando também o meio ambiente. Porém, o etanol ele tem uma cadeia produtiva muito grande. Então veja bem, nós começamos esse 2017 com este cenário, e aí todo aquele empenho, aquele alvoroço positivo para que o RenovaBio fosse aprovado até no meio do ano, para que agora, na entre safra de 2017 e 2018, a indústria de base tivesse já com seus pedidos lotados, né? Infelizmente não aconteceu o RenovaBio na época em que nós precisávamos dele, porque a nossa safra é na entre safra das usinas. Exato. E olha que coisa interessante, tivemos também, em relação à safra passada, uma defasagem de 9 milhões de toneladas de produção de cana-de-açúcar, né? 562 milhões de toneladas na safra passada e 553 nesta atual, até dia 16 de novembro, porque tem usinas que ainda está rodando, não temos esses dados ainda concretos, mas sabemos que tivemos esta queda.
mas não prejudicou a produção nem do açúcar e nem do etanol. Por quê? Porque a matéria-prima estava melhor, o ATR estava bom. Então você vê todo esse investimento, desde o plantio, transporte, carregamento, transporte e produção na usina. Então veja você, foi um ano assim bastante corrido. Poxa vida, nós estávamos conversando aqui nos bastidores, poxa, como é que passou o ano, foi tão rápido. Mas são tantas coisas acontecendo, né? E nós na expectativa de que dê certo, de que funcione, né? Que realmente o ano passou muito rápido e nós temos uma perspectiva de que 2018 será melhor para a indústria de base, mesmo que este ano nós tivemos, quando digo nós, é a cadeia produtiva como um todo, do sucro energético, tivemos algumas unidades, algumas usinas fechadas e pelo radar que eu andei pesquisando aí, o ano que vem talvez 4 nem comecem, né? Aí você vai falar, poxa Cido, mas isso é uma boa notícia? Não, pelo contrário. Nós vamos ter sim desemprego na área da administração e na área da fábrica, mas não na área da lavoura, na área da produção da cana. Que é o que mais emprega. Que é o que mais emprega. Porém, as outras unidades estão assumindo o quê? Cada vez um produto melhor com custo mais em conta. Ou seja, mesmo que essas 4 usinas não venham a continuar, outras vão assumir com muito mais eficiência, com muito mais poder de caixa, porque se nós não tivermos este poder de caixa, a gente não consegue fazer nada. E acredito que vai sim existir, aí sim entra a indústria de base, o retrofit. Não dá para fazer uma unidade nova, começar uma planta do zero, mas dá para melhorar que já está aí produzindo. Isso se aplica principalmente em produção de bioeletricidade. Não é? Muito. Que isso também tem uma sinalização muito positiva para 2018. Com certeza. Você acha que, para fechar o balanço de 2017 fica como um ano que pode ser chamado o ano do fim da crise e o início de uma mudança de cenário para o setor, com essa legislação do RenovaBio, com essas perspectivas todas que nós temos aí hoje de mercado? Nós que tivemos aí uma FenaSucro, 25 anos, infelizmente você não estava aqui no Brasil, você não estava lá na FenaSucro, né? Verdade. Né? Mas, felizmente, você acompanhou todo o lançamento e também depois acompanhou o pós-FenaSucro 25 anos Agrocana. Nós tivemos uma feira maravilhosa, com mais de 40 países visitando aqui o Sertãozinho, visitando a nossa região. Nós tivemos um aumento aí de 12% no número de negócios e expositores também, sinalizando realmente o que você está dizendo. Olha, estamos virando a página da crise para começarmos uma nova era. Não digo para você que isso acontecerá agora aí, fevereiro, março, abril do ano que vem, não. É uma retomada. E temos a certeza agora de que Michel Temer fica até final de 2018, não vai ter mais esses atropelos que tivemos em 2017, que acaba afetando a economia de um modo em geral. E teremos eleição no ano que vem também. E acredito que o próprio povo brasileiro está mais consciente, está mais inteirado no quesito economia, saúde, sabendo que mesmo quando ele vai abastecer o carro dele, o etanol é mais vantagem para o gasolina? Claro que não, mesmo que o preço fosse igual, porque quando você abastece etanol, você está dando emprego e saúde. Um dos pontos que nós elogiamos, inclusive num programa que a gente fez com você, com o Paulo Montaboni, da rede Alcântara, destacamos aí a importância dos eventos paralelos que foram feitos com a feira. Muito bem lembrado. Que não é apenas uma amostra de vitrine tecnológica, não, mas é conhecimento, é inovação. Muito bem lembrado. Obrigado. 300 horas de conteúdo. Isso teve uma repercussão nacional. O Sertãozinho hoje é uma referência em termos de tecnologia de conteúdo. Você não vai lá apenas para ver a máquina nova, para ver o
os novos lançamentos, você vai para aprender. E olha, muito bem lembrado, o 6BR este ano, olha, muito bom. Nós investimos também na Uni6 em formação de profissionais da área, estamos investindo mais para 2018. Também tivemos aqui em Sertãozinho, o Diversifica Sertãozinho, com 3 grandes empresas que vieram para cá para mostrar aí o potencial que elas têm como clientes e nós, como empresários do Sertãozinho, mostrar aí o nosso Parque Fabril, o nosso potencial como fornecedores de equipamentos de tecnologia. Tivemos aí recentemente a visita do pessoal da Vale, tivemos várias empresas, 3 grandes empresas que vieram durante este ano, é uma parceria entre o 6BR, a Prefeitura Municipal, a FATEC, Ciesp, para que possamos trazer para Sertãozinho essas empresas e mostrar que nós não estamos aptos apenas para o setor sucroenergético, estamos aptos também para o modal, para inclusive a próprio fabricação de submarinos. Nós temos capacidade para ajudar em parte dessa fabricação aqui no Brasil, navios, também ferrovia, transporte ferroviário e principalmente na extração de minério, né? Como tivemos a Vale aí. Então fica claro para nós, né? Fica claro para nós que estamos preparados. Poxa, gostei desta nova perspectiva de virar página. Vamos começar um mundo novo, uma era nova. Mas só para destacar a importância quando você discute cenários. Isso você pode fazer através dos eventos que vocês tiveram competência e fizeram muito bem feito nessa última FenaSucro, ou então utilizando a mídia. A mídia serve exatamente para isso, quer dizer, para discutir novos cenários. Eu recordo quando em outubro de 2017 nós anunciamos em Brasília de que o governo estava se virando as costas para a cadeia produtiva sucroenergética. À época, o secretário de produção do Ministério da Agricultura era o Manuel Bertoni. Nós tivemos pessoalmente uma aproximação muito grande, tivemos um almoço com o Bertoni em Brasília. Eu e vocês, né? estivemos lá junto com o Bertoni, lembra? Estivemos muito próximo do Manuel Bertoni. E infelizmente, quando eu fiz o alerta, o Manuel Bertoni, na época, como representante do governo, falou: o senhor está equivocado, o setor de biocombustíveis, bioeletricidade, é prioridade do governo Lula. Eu falei: eu acho que o engano é seu. O que nós temos de evidências e já temos de sinalização, eu queira Deus que eu esteja errado e o senhor esteja certo. Infelizmente, 1 ano e meio, 2 anos depois, eu gravei o programa com o Manuel Bertoni em São Paulo e provoquei ele, tinha que provocar, né? Digo, afinal, quem é que estava certo, você ou eu? Ele falou: você teve a visão que antecedeu o que ia ocorrer. Eu não queria que ocorresse. O empenho meu, o empenho nosso no Ministério foi para que não ocorresse. Ocorreu. Então, se você está alinhado e participa de eventos, você assiste programas que mostram, que discutem cenários, você lê uma mídia especializada, confiável, você está tendo um sinal do que vai acontecer. Sim. Você agora mesmo falou uma coisa que é verdade, é pouco lembrada hoje. No final do ano passado havia uma euforia com os preços do açúcar, tanto na Bolsa de Nova York quanto de Londres. Nós gravamos na mesma série do ano passado, que fazia um balanço 2016 e perspectivas de 2017, gravamos também com o professor Roberto Rodrigues, que hoje dirige o Centro do Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas e foi ministro da Agricultura. E foi um ministro da Agricultura extremamente alinhado com o setor, até porque ele é produtor de cana. Sim. E o Roberto, na entrevista dele, ele chamou a atenção. Ele falou: olha, cuidado, atenção produtos usineiros, cuidado com o açúcar. Hoje está tudo bem. Só que a legislação da União Europeia permite já se plantar beterraba. Sim. A beterraba transformada em açúcar é um concorrente do açúcar de cana do Brasil. Sim. E aí aconteceu o que você Sim. relatou aí, infelizmente. Vamos falar um pouquinho de 2018. O que você consegue, além da mudança do RenovaBio, que com certeza traz uma expectativa. Aliás, a gente já começa a ler, já tem grupos estrangeiros, Sim. investidores. Sim. Pela primeira vez eu vejo grupos, se bem que a COFCO já está conosco aqui, né? A COFCO, inclusive com a Noble aqui em Catanduva, mas nós colocamos no Brasilago na última quinta-feira uma notícia de que a COFCO estaria já negociando a compra de 2 usinas aqui no Brasil. 2.
eles não entram em negócio que não tenha... Perspectiva de longo prazo. E segurança. E segurança. Então, evidentemente, se o RenovaBio foi lançado na quarta-feira, na quinta-feira começaram os primeiros ensaios já de grupos estrangeiros. Mas não são só eles. A Adecoagro já anuncia que está fazendo prospecções aí de usinas. Já há um movimento muito grande de investidores visitando as usinas aqui do Centro-Sul, né? Isso, evidentemente, que vai trazer um alento maior para a indústria de base. Com certeza. O que mais você consegue destacar já para 2018? O que mais está nos deixando otimistas em relação a 2018 é exatamente esta visão que agora está tendo o próprio setor voltado para si mesmo. Poxa vida, quanta coisa boa eu posso oferecer para a sociedade, não só etanol, açúcar, cogeração de energia, a potência que tem esse setor. E aí então, claro, a indústria de base entra como um aliado para esse setor. Então, a nossa perspectiva é que mudou, que a mentalidade, isso muda tudo. Tudo. E aí você tem um aspecto que é importante, que você está destacando aqui. A indústria de base não entra como uma aliada, não. Ela entra, na verdade, como uma propulsora, porque é ela que desenvolveu a tecnologia, sim, ela que detém o conhecimento, ela que detém a condição de treinamento dos trabalhadores nas empresas, não é? E a mesma tecnologia que é usada, os mesmos critérios de inovação para a produção de açúcar, etanol, bioeletricidade, são hoje que podem estar a serviço da indústria de mineração, como você está colocando, logística, que é transporte, e outro setor de alimentos, que também é muito importante. Principalmente alimentos. Então, veja bem, quando eu digo aliada, não só como propulsora, por que aliada? Como realmente algo que está a serviço. Porque o setor passou por uma dificuldade tão grande, o setor energético, que ele via na indústria de base apenas mais um produtor de serviço de equipamento que teria que pagar a fatura no final do mês ou no final do contrato. Poxa vida, é mais um custo. Hoje não. Opa, nós estamos economizando água, nós estamos economizando produtos químicos, nós estamos melhorando a nossa produção. Então veja bem, quando eu disse aqui uma vez que graças a Deus não existe mais, o governo do PT queria matar a galinha dos ovos de ouro em relação ao setor energético, porque na verdade não era apenas um setor que ele estava prejudicando, era uma sociedade toda, sim, né? Então, eu digo da mesma forma, que fique bem, e muito bem, os produtores de etanol, de açúcar, de cogeração de energia, mas que fique bem também a indústria de base, porque nós tivemos esse ano, vamos lembrar aqui, o refinanciamento dos impostos federais e municipais. Refis. O Refis, porque o SEISE também brigou muito por isso, conseguimos no final do ano este trabalho, que demandou bastante trabalho por parte de todas as entidades, e realmente a indústria de base está se acomodando agora para que o próximo ano ela possa começar pelo menos equilibrada. Isso é um alento para nós também. E não dá mais, digo para você já me conhece, quando eu preciso falar eu falo mesmo, não dá mais para industrial produzindo etanol e açúcar amador e nem para industrial da indústria de base amador. Nós temos que ser realmente capacitados, qualificados para atender a demanda que está por vir e vai vir. Parceiro Luiz, uma das consequências predatórias, danosas para a indústria de base nessa crise foi o fechamento de usinas com passivos altíssimos, prejudicando a indústria de base, que comprou matéria-prima, sim, que pagou salários, que pagou energia, que pagou impostos, né? Enfim, que se descapitalizou
para bancar projetos que acabaram não dando certo, não por culpa da indústria de base, mas por culpa... A ordem o professor Marcos Fava Neves fala sempre assim, 70% culpado é o governo e 30% o empresariado, né? Mas há quem diga que é o inverso. Na verdade, a indústria de base teve que pagar essa fatura, quer dizer, o desmanche do nosso parque industrial aqui de Piracicaba, exatamente é isso. Pedidos de recuperação judicial, quer dizer, a usina continua funcionando, mas vai pagar isso, vai pagar 10%, 15%, 20% do débito, né, da dívida, e a longo prazo ainda. E isso fez com que também havia uma queixa crescente, eu conversando com muitos empresários aqui de Sertãozinho, Piracicaba, era uma queixa recorrente, que dizia o seguinte, eu estou entrando numa concorrência de usina, o preço vamos supor, é R$1 milhão, o preço de custo é R$1 milhão, eu estou fazendo a R$1.100.000 para botar aí um colchãozinho de um lucro, que não é nem lucro, mas que pelo menos é uma maneira para manter a indústria funcionando, segurar os empregos, segurar os profissionais, que é difícil depois se recontratar. Exatamente. Você conhece bem isso. E aí entra um concorrente agora, ele está oferecendo por R$800 mil, quer dizer, ele está perdendo dinheiro. E isso é uma mistura de canibalismo e de autofagismo, né? Porque não tem sentido. Não tem explicação. Eu posso até ser alcançado por uma recuperação judicial, ficar sem receber, ou receber uma parte só. Ou posso ser alcançado por um fechamento de uma usina e não receber absolutamente nada. Mas eu vender abaixo do preço de custo, essa conta não vai fechar. Essa conta não vai fechar. Alguém está pagando essa conta. Exatamente. E aí eu lhe pergunto, isso já terminou aqui na nossa região? Terminou em Piracicaba ou continua ainda? Infelizmente, não. Tivemos aí, inclusive, algumas reuniões com alguns industriais aqui da nossa cidade e região, exatamente para se conscientizar de que se nós entrarmos vamos dizer assim, nessa forma de trabalhar onde, olha, eu preciso manter minha empresa funcionando, você está decretando a sua falência, seu próprio autossuicídio dentro de 2, 3 anos. Mas o pior de tudo, foi muito bom você falar nisso, o pior de tudo, enquanto isso acontece, o comprador, né, que parece, entre aspas, que está se beneficiando com aquela compra, na verdade, ele está, durante alguns anos, atrapalhando as outras indústrias de se melhorar, de se modernizar. Acaba sucateando a nossa indústria. Está matando a sua galinha de ovos de ouro. Exatamente. Que é a empresa que investiu em tecnologia, formação Exatamente. Porque quando você fecha, quando você vê os impostos, você vê o lado social que a empresa gera, tudo que ela precisa manter, ela tem que ter um mínimo de lucro, né? Um mínimo de contribuição em cada serviço que ela pega, senão ela está realmente cometendo um suicídio. Agora, se a empresa diz, poxa, eu não vou mesmo dar conta, talvez eu não consiga sair dessa recuperação e de repente não vai pagar os impostos ou lá os funcionários, enquanto ela faz isso, enquanto ela sobrevive 1, 2 anos aí, ela está matando outras empresas, se as outras entrarem como concorrente dela. Era bom deixar que ela morresse sozinha. Infelizmente o horário nosso é estipulado. Eu preciso falar uma coisa antes de terminar. Fique à vontade. O do balanço de 2017. Perfeito. Há essa perspectiva de bons negócios para 2018, este alento, também passa pela reforma trabalhista. Não poderia deixar de falar aqui que hoje nós podemos dizer o seguinte, está equacionado, não tirou um direito do trabalhador, mas também deu direito aos empregadores. Por quê? Eu costumo brincar que na lei antiga, antes da reforma trabalhista, que era bem antiga, né, você já entrava em qualquer ação judicial no segundo tempo, nos 48 minutos, perdendo de 2-0, que era muito difícil você ganhar o jogo. Então hoje não tirou direito do trabalhador, mas pelo menos nós estamos mais tranquilos no quesito contratação. Já não é mais
quando você contrata um colaborador, quando você contrata um funcionário, você está investindo naquele profissional, naquela pessoa, na família dele, mas você não está casando com ele, né? Porque o casamento depois veio o divórcio, dava essa impressão de que era um casamento. Não é, é um contrato de trabalho que ambas as partes têm seus direitos e têm suas obrigações. A propósito, no último programa nosso foi com o Dr. João dos Reis. Ah, poxa vida mesmo. Advogado do SEISE, BR. Em termos de balanço, eu não poderia deixar de falar isso. Com certeza, com certeza. E é positivo isso, porque ficaram muitas dúvidas aqui. E o Dr. João dos Reis ele foi muito corajoso, quando ele destacou no elenco das vantagens da nova lei trabalhista, ele falou, talvez a principal vantagem é que essa reforma traz no seu bojo a ética, traz uma ética que estava faltando, que é o que você falou. Vou entrar no jogo, mas já perdendo 2-0, o juiz está comprado, a torcida toda é contra mim, quer dizer... Ele já está na prorrogação. Está na prorrogação, não tem jeito, né? De ganhar. Infelizmente. Mas são coisas que ficam para o passado já, né? Eu acho que isso realmente, você tem toda a razão. Eu acho que isso para 2018 é um alento, é uma outra forma de alavancagem e as empresas pensarem em contratações. De coragem do empresário. Exatamente. Aparecido Luiz, muito obrigado. Fica aberto o convite para você, de você vir mais vezes aqui. Eu acho que 2018 vai ser um ano que a gente precisa estar muito juntos, muito alinhados, a imprensa, a comunicação, as lideranças do setor, para preparar essa mudança toda que precisa vir e vem vindo já. A gente já está percebendo isso. Então eu agradeço mais uma vez a sua participação e fica aberto o convite para que você volte mais vezes. Eu agradeço a você e ao pessoal que está nos acompanhando. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Você, telespectador amigo, muito obrigado. Esse foi o primeiro programa da série especial 2017 e 2018. Convidamos você para que assista na próxima semana mais uma entrevista dessa mesma série e que a gente possa ter uma ideia de que o ano de 2018 seja um ano realmente bem melhor, bem mais auspicioso e bem mais merecedor da nossa confiança. Até lá, muito obrigado.